Olá, meninas e meninos, hoje é mitologia grega e eu vou falar de um deus lindo, luminoso, maravilhoso, mas infeliz das suas aventuras amorosas. Vocês já adivinharam? É o deus Apolo. Ou ele era rejeitado, ou alguma tragédia interrompia seus romances. Vocês vão ver. Bom, vocês lembram que Apolo era irmão de Artemis, irmão gêmeo, né? Filho de Leto e Zeus. Eu não vou contar a história dele, mas vocês lembram que ela não tinha lugar para ter os filhos, e aí o Poseidon, com seu tridente, tirou a ilha de Delos lá do fundo do oceano e ela teve os filhos lá. Isso é outra história que eu já contei várias vezes. Mas agora eu vou contar alguns casos de amor de Apolo com final infeliz, tá? Alguns vocês já conhecem bem, acho que quase todos vocês já conhecem bem. Primeiro eu vou falar sobre o romance de Apolo com Coronis, onde ela ficou grávida de Asclépio. Lembra Asclépio, que recebeu o nome de Esculápio em Roma, que se tornou o mestre da cura, né? E até ressuscitava os mortos, porque tanto que ele curava, né? Bom, Coronis, como eu falei, ficou grávida de Apolo, mas Apolo descobriu que ela o traía. Ela o traía, mesmo grávida, e aí ele resolveu se vingar. Ela o traía com isquis, tá? Então, o que ele fez? Mandou que ela fosse morta numa pira, incendiada numa pira. Mas antes, né, dela morrer, ele tirou o bebê da barriga dela, e esse bebê é o que eu falei, que era o Asclépio, que recebeu em Roma o nome de Esculápio, tá? Ele, quando tirou a criança da barriga de Coronis, o Apolo, deu para o centauro Quiron, né, o criar e ensinar tudo que ele sabia. Vocês sabem que o centauro Quiron era um sábio, muito sábio, e ele instruiu muitos heróis da mitologia grega. Tá, essa é outra história também. Bom, esse bebê, né, que recebeu o nome de Asclépio, tá, foi um dos filhos de Apolo, desse romance mal sucedido, tá? Bom, Asclépio ou Esculápio, vou falar um pouquinho sobre ele, né? Além de todo o conhecimento que recebeu do centauro Quiron, ele também desenvolveu um grande dom de curar, já falei, que desagradou Hades, o deus dos mortos, que foi se queixar a Zeus. Desse jeito, o meu mundo vai ficar despovoado. Ele cura todo mundo, ele não deixa ninguém morrer. Bom, então, Zeus viu realmente que Hades tinha razão. O seu mundo dos mortos ia ficar despovoado. Então, sabe o que ele fez, o Zeus? Matou Asclépio com os seus raios. Apolo, quando viu que o seu filho, né, dele, da Coronis, foi morto pelos raios do seu próprio pai, do Zeus, ele não podia lutar contra o próprio pai, Zeus, o deus do universo. Mas ele ficou tão injuriado, tão revoltado, que ele matou alguns ciclopes para se vingar. Aqueles ciclopes, não todos, aqueles que forjaram os raios de Zeus. Vocês sabem que alguns dos ciclopes, na oficina de Hefesto, eles forjaram os raios de Zeus. Bom, quando Zeus soube disso, resolveu castigá-lo. Aí vem outra história. Vocês sabem que a mitologia é uma história dentro da outra. Por isso que Zeus castigou Apolo para ficar um ano vivendo junto com os mortais como um simples mortal. E foi aí que ele viveu como escravo do rei Admeto, que foi tão bem tratado, que ele resolveu, o Apolo, quando voltou para o Olimpo, retribuir todo aquele carinho e amizade. E ajudou até a conquistar a bela Alcestis. E também ajudou a ele a ter uma vida muito mais longa. Essa história de Admeto e Alcestis está lá atrás, vocês revejam, que é muito bonita, tá? Bom, então esse romance de Zeus com Coronis foi, como vocês já viram, né, muito mal sucedido.
Agora eu vou contar outro romance também mal sucedido de Apolo. Ele se apaixonou pela bela princesa Cassandra, filha dos reis de Troia, Príamo e Écuba. Ele gostou tanto dela, mas ela não quis nada com ele. Agradá-la até deu-lhe o dom da profecia. Mas, mesmo com esse grande presente, ela não retribuiu ao amor de Apolo. Então, Apolo, com raiva, fez com que ela continuasse a fazer profecias, porque não podia tirar o presente que já tinha dado, mas fez com que ninguém acreditasse nas suas profecias. Lembram quando o padre chegou lá com a Helena, e ela olhou a Helena e disse assim, ela vai ser a causadora do fim de Troia, levem essa mulher daqui. Ninguém acreditou, achou que ela era louca, tá? Então isso foi Apolo que fez, que ela continuou fazendo profecias, mas ninguém acreditava, achando que ela era uma louca. Bom, terceiro romance. Apolo se apaixonou por um jovem Jacinto. Ele teve também casos amorosos com sexo masculino. Ele se apaixonou pelo Jacinto. E os dois não se largavam nunca, sempre um na companhia do outro. Em todas as atividades, até e principalmente nas atividades físicas. Conta-se que certa vez Apolo lançou um disco com muita força e precisão, e Jacinto correu para alcançar esse disco. Porém, Zéfiro, o deus do vento, que fora rejeitado por Jacinto, porque ele também se apaixonou por Jacinto, o que ele fez? Resolveu se vingar, porque ele só estava junto com Apolo. Então, soprou sobre o disco, que caiu em cima da cabeça de Jacinto. Apolo correu para ajudar o amante, né, o amor da vida dele, mas ele já estava morto. As musas, vendo o grande sofrimento de Apolo, fizeram com que do sangue de Jacinto surgisse a mais bela flor, que se chamou Jacinto. Vou mandar a flor de Jacinto para vocês. Bom, outro romance. Uma jovem por quem Apolo se apaixonou foi Marpessa, uma princesa de grande beleza. Ele pediu-a em casamento, mas Idas, um mortal, também fizeram o mesmo pedido. Então, como acontecia sempre, eles começaram a se confrontar numa luta individual. Só que Zeus interferiu e disse, parem com essa luta. Ela que vai escolher com quem ela quer casar. E sabe com quem Marpessa escolheu? Escolheu o mortal Idas. Ela foi questionada por que rejeitara esse deus belo e um deus que era Apolo. E olha as respostas dela. Eu não poderia ser feliz ao lado de um deus tão cobiçado em toda a Grécia. E eu também não o escolhi porque eu ia ser abandonada quando ficasse velhinha. Porque Deus não envelhece, mas os seres mortais envelhecem. Assim, quando Apolo perdeu a disputa, né, retornou ao Olimpo muito despeitado, muito derrotado e muito infeliz. Outro romance de Apolo mal sucedido aconteceu com Dáfne, uma bela ninfa, também que rejeitou Apolo. Agora, rejeitou, vocês lembram da história que eu já contei. A história começou quando Apolo zombou do Cupido, por estar brincando com arco e flecha. Cupido não gostou da brincadeira, pegou uma flecha de ouro e jogou no coração de Zeus, que se apaixonou na hora por Dáfne. E jogou uma flecha de chumbo em Dáfne, que o rejeitou terrivelmente. Então, Apolo, muito apaixonado por Dáfne, pediu aos deuses, né, para ela aceitar o seu amor, mas ela não aceitou. Ela saiu correndo e ele atrás. Ela atrás, eu sou Zeus, eu sou Apolo, eu dou tudo que você quiser, eu estou apaixonado. Mas ela não queria, ela ficou com a seta de chumbo, né? Ela é aversão ao amor.
Então, quando ela sentiu que ele já estava perto dele, que ela ia ter que aceitar o amor dele, ela pediu aos deuses para transformar em qualquer coisa, mas não queria ceder ao amor de Apolo. Então, ela foi transformada no loureiro, a árvore depois consagrada a Apolo. Vem daí a palavra laurear, porque os heróis, né, dos jogos píticos que ocorriam lá em Delfos, onde estava Apolo, né, onde mandava Apolo, os heróis eram coroados com folhas de loureiro. Então, quando ele viu a sua amada Dafne se transformar na árvore de loureiro, ele falou, daqui para frente, as folhas do loureiro vão consagrar os meus heróis, como uma homenagem a ela. Bom, outro amante, desta vez também masculino, foi Ciparisso, um descendente de Hércules. Bom, Apolo presenteou-o com um servo domesticado, um servo de presente. Aí Ciparisso adorou aquele servo, tá? E andava sempre com ele para cá e para lá, adorou, tá? Só que um dia, quando esse servo dormia debaixo de uns arbustos, ele, sem querer, atingiu com a sua flecha, com o seu dardo. Ciparisso ficou muito mal quando viu o seu servo morto. Então implorou a Apolo para que o animal se transformasse numa árvore. E essa árvore recebeu o nome de cipreste, o nome grego, cipreste. Só uma parte, sabe por que esse cipreste está nessa história? Porque ele chorou muito, né? O amante, né? O Ciparisso chorou. Está nessa história porque a seiva do cipreste forma gotículas no seu tronco que parecem lágrimas, tá? Então esse Ciparisso também não deu certo, tá? Bom, agora chega de romance. Agora eu vou contar 2 acontecimentos muito conhecidos vividos por Apolo. Primeiro, Hermes saiu de casa enquanto sua mãe Maia dormia. Hermes é aquele deus mensageiro que tem as asinhas nos pés, nas sandálias. Hermes saiu de casa e sua mãe Maia dormia. O que ele fez? Foi até o gado de Admeto. Admeto, quando o Apolo estava 1 ano junto com os mortais. E o Apolo estava guardando o gado de Admeto. Então, sabe o que fez Hermes? Roubou algumas das vacas desse rebanho de Admeto, que Apolo tomava conta. E foi para uma caverna. O Hermes foi para uma caverna. E na caverna encontrou uma tartaruga. Olha o que ele fez. Tudo assim, rapidinho. Com as tripas de uma das vacas e com o casco da tartaruga, ele fez a primeira lira. Estava feita a primeira lira. Mas enquanto isso, Apolo viu que foram roubadas algumas vacas de Admeto. Então ele foi na casa dele, na gruta onde eles moravam, e falou com Maia, sua mãe, a mãe de Hermes: seu filho roubou minhas vacas. A mãe foi olhar lá na cama e viu que o filho já estava no meio dos cobertores e não acreditou em Apolo. Apolo foi embora revoltado porque ele sabia que ele tinha roubado suas vacas. Quando ele estava indo embora, Hermes começou a tocar uma música naquela lira que ele criara naquela caverna. Apolo escutou aquela música, ficou tão apaixonado pela música, pelo instrumento, que voltou e disse: me dá a lira que eu perdoo o roubo dessas vacas. Então vamos trocar a lira pelo gado que você roubou. Então Apolo, depois com aquela lira maravilhosa, tornou-se o mestre da música, o mestre da lira, tá? Para terminar, vou contar a história de Pan e Midas, todo mundo já conhece também. Pan também tocava lindamente sua lira. E tocava tão bem que Midas começou a dizer: você toca muito melhor que Apolo. Você toca muito melhor que Apolo. Então, Pan acreditou
e fez com que houvesse uma competição, um concurso. Logicamente, chamaram um juiz chamado Tômulo e, logicamente, ele viu que Apolo tocava muito melhor e deu o prêmio para Apolo. Só que Midas começou a dizer para Pan, ó, sabe por que ele ganhou o concurso? Porque ele é deus olímpico. Por isso que você não ganhou, você toca muito melhor que Apolo. Apolo soube disso e fez nascer em Midas, as orelhas de burro. Já que ele tinha orelhas que não viam, não ouviam o que é verdadeira música, ele merecia orelhas de burro. Por isso que Midas passou a ter orelhas de burro. E só o barbeiro dele sabia. Ele colocava sempre um boné, né? E para ninguém saber que ele tinha orelhas de burro, tá? Tem o restinho da história que eu contava para meus alunos. E aí, só o barbeiro dele sabia que ele tinha orelhas de burro, quando ele ia cortar lá os pelos. E ele falou pro barbeiro, se você contar para alguém que eu tenho orelhas de burro, eu te mato. Aí o barbeiro não aguentava, assim, meu Deus do céu, só eu que sei que ele tem orelhas de burro, só eu que sei. Mas ele não podia contar, porque senão ele ia morrer. Então o que ele fez? Fez um buraco na terra, um buraco bem fundo, e começou ali. O Midas tem orelha de burro, o Midas, para botar para fora aquilo que ele sabia. O Midas tem orelha de burro, o Midas tem orelha de burro, um monte de vezes. Aí quando ele se sentiu aliviado, cobriu com a terra e se sentiu aliviado. Pronto, não preciso contar para ninguém, que eu já contei tudo que tinha que contar pro buraco da terra. Só que ali passou um tempo, nasceram uns arbustos. E quem passava por ali, quando a brisa batia naqueles arbustos, escutavam assim, bem suavemente: o Midas tem orelhas de burro, o Midas tem orelha de burro. E assim acaba a minha história. Beijos!